Olá, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu queria começar com uma pergunta. Você já atravessou um momento tão escuro da vida que tudo parecia sem saída? Um período em que você se sentiu cansado, com medo, ou até mesmo sozinho, mesmo rodeado de pessoas? Se isso já aconteceu com você, eu quero que saiba que este vídeo foi preparado com muito carinho. Porque hoje nós vamos refletir juntos sobre Salmo 23, 4. Aquele versículo que fala do vale da sombra da morte e que pode trazer uma força enorme para quem está enfrentando desafios. E olha, fica comigo até o final, porque lá no encerramento eu vou te compartilhar um detalhe desse salmo que muitas pessoas nunca perceberam e que pode trazer um consolo profundo para o seu coração, especialmente se você está passando por um momento difícil. Então, respira fundo e vamos caminhar juntos por essa mensagem de esperança. Sabe, às vezes a vida coloca a gente em lugares que parecem escuros demais, situações que não fazem sentido, momentos em que a gente olha ao redor e se pergunta: por que isso está acontecendo comigo? E mesmo quem confia em Deus, quem já experimentou seu cuidado e seu amor, também passa por vales assim, vales em que a alma fica pesada e o coração silencioso. Mas existe algo poderoso que o salmista Davi nos ensina. Mesmo quando ele atravessava esses lugares de sombras, ele não se via sozinho. Davi sabia que, acima de qualquer medo, existia uma presença que caminhava junto com ele. É sobre isso que eu quero falar com você agora. Davi não era corajoso porque era forte. Não era confiante porque tinha todas as respostas. Ele era humano, com dúvidas, lutas internas, momentos de fraqueza, como eu e você. O que fazia a diferença era outra coisa. Davi tinha aprendido ao longo da vida que Deus não abandona seus filhos quando a caminhada fica difícil. Ele sabia que mesmo quando tudo à sua volta parecia ameaçador, Deus permanecia ao seu lado, firme, atento, presente. E por isso, em vez de ser consumido pelo medo, ele encontrava descanso. Descanso no meio daquilo que deixaria qualquer pessoa desesperada. Talvez hoje você esteja atravessando um desses momentos. Talvez esteja tentando sorrir, tentando seguir, tentando manter a fé. Mas por dentro existe um peso, uma angústia, uma sensação de que as coisas poderiam desmoronar a qualquer momento. Se for assim, respira comigo por um instante, porque essa palavra é para você. Deus nunca prometeu caminhos fáceis, mas Ele fez uma promessa muito mais poderosa. A promessa de presença, a promessa de companhia, a promessa de que nem nos vales mais escuros Ele solta a nossa mão. É exatamente isso que Davi quer que você entenda quando escreve sobre o vale da sombra da morte. Ele está dizendo: mesmo quando tudo parece perigoso, eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo. Percebe? Não é a ausência do perigo que traz paz, é a presença de Deus. É saber que, no silêncio das nossas dores, Ele continua ali, guiando, fortalecendo, sustentando, segurando você para que não caia. E quando essa verdade entra no coração, algo começa a mudar. A gente passa a enxergar a vida não pela escuridão ao redor, mas pela luz que caminha ao nosso lado. Quando Davi escreveu essas palavras tão conhecidas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele não estava falando de algo poético, nem de uma metáfora bonita para decorar a parede. Ele estava descrevendo algo que fazia parte da realidade dele. Davi conhecia vales escuros de verdade, caminhos estreitos entre montanhas onde o sol quase não entrava, onde ladrões se escondiam, onde qualquer passo em falso podia custar a vida. Ele cresceu como pastor, e pastores, naquela época, precisavam atravessar esses vales com o rebanho, buscando pastagem e água. Ou seja, o vale não era opcional, era um caminho necessário. E aqui já existe a primeira grande verdade espiritual. Há caminhos na vida que a gente não escolhe,
mas que precisamos atravessar. Com isso é importante lembrar que antes de ser rei, Davi foi desprezado pelos irmãos, perseguido por Saul, traído por pessoas próximas e forçado a se esconder em cavernas para não morrer. Ele conheceu a escuridão não só do ambiente, mas também da alma. Por isso, quando ele fala em Vale da Sombra da Morte, ele está falando de um lugar real da vida dele e de um lugar emocional que muitos de nós também conhecemos. E talvez você que esteja escutando isso agora já tenha passado por momentos assim, vales escuros e sombrios. Um momento em que tudo parecia escuro, em que o amanhã parecia ameaçador, em que você achou que não ia aguentar. Davi sabe exatamente como isso é. Mas existe algo profundamente poderoso no texto, porque no texto Davi não fala, se eu andar pelo vale, mas ele diz, ainda que eu ande. Ou seja, mesmo que aconteça, mesmo que eu precise passar por lá, mesmo que o caminho me leve a um lugar difícil. Percebe isso? O vale não é sinal de falta de fé, não é sinal de pecado, não é sinal de que Deus te abandonou. O vale é parte da jornada, é as dificuldades enfrentadas no dia a dia, é a guerra contra o inimigo, contra nossas vontades e pecado. E mesmo que você esteja nele, você não está só. Depois de admitir que o vale existe, Davi diz, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Essa é a chave. Essa é a diferença entre desespero e esperança. Davi não diz que não tem medo porque é forte, nem porque sempre sabe o que fazer, nem porque tem controle da situação. Ele diz, eu não temo, porque Ele está comigo. A presença de Deus é o que muda tudo. Não é a ausência de perigo, é a presença de Deus em sua vida, é a fé que te move. Agora, você lembra que Davi era pastor? Quando ele fala do vale, ele fala não como rei, mas como quem passou anos guiando ovelhas por caminhos perigosos. Uma ovelha jamais atravessaria um vale escuro sozinha, pois ela se perde, ela fica com medo, ela corre para o caminho errado. Mas com o pastor à sua frente, ela segue sua voz. Ela confia naquele que a guia, por mais que ela não entenda e não veja a luz. Ela confia em seu pastor. Assim é com Deus. Às vezes você não entende a razão do que está vivendo, não entende o porquê do caminho apertado, não entende por que a vida ficou tão pesada de repente. E Deus não espera que você entenda tudo, Ele só espera que você confie em sua palavra e que fique ao seu lado. A sombra não é a morte, e existe algo muito profundo dito aqui, pois Davi não diz que está no vale da morte. Ele diz, vale da sombra da morte. E você sabe o que uma sombra é? Uma sombra só existe quando existe luz. A sombra é a evidência de que, apesar do medo, a luz ainda está lá. Mesmo que você não consiga ver, ela existe. O vale pode ser escuro, mas você está nas mãos de um Deus que não perdeu o controle nem por um instante. Hoje, os vales que enfrentamos não têm pedras, montanhas ou predadores escondidos na escuridão. Mas tem diagnósticos que chegam de repente. Tem contas que não fecham no final do mês. Tem relacionamentos que se quebram quando a gente menos espera. Tem silêncios que machucam mais do que palavras duras. Tem noites em que você deita, mas não descansa. Tem pensamentos que ninguém vê e que às vezes parecem pesados demais. E nesses momentos a gente pergunta, onde está Deus? Uma das maiores dores humanas é acreditar que a dificuldade significa punição. Muita gente pensa, se estou sofrendo, é porque Deus se afastou. Se estou enfrentando isso, é porque eu fiz algo errado. Mas a Bíblia não fala isso. Ela nunca afirmou que as dificuldades que passamos são punições por termos cometido erros, mas que o inimigo trabalha para nos tirar do caminho de Deus. E que essas dificuldades estão ocorrendo porque quem governa o mundo hoje é o inimigo. Por isso que seguir a Deus e andar em seu caminho não significa que não teremos dificuldades ou que seremos provados por Deus.
mas que a presença de Deus irá nos ajudar a vencer a batalha espiritual contra o inimigo. Veja o que a Bíblia fala no texto. Eu vou caminhar ao seu lado dentro deles. Entendeu? Deus vai te fortalecer caminhando ao seu lado, passando contigo essas dificuldades, te mostrando que sua presença é forte. Vão existir momentos na vida que parecem não ter fim. Dias que começam pesados e terminam cansativos. Períodos em que você se pergunta quando tudo isso vai passar. Momentos em que você tenta ser forte, mas se sente quebrado por dentro. E se você sente isso, entenda que não é falta de fé. Lembre-se que grandes servos de Deus atravessaram momentos que pareciam não ter fim, momentos de tortura física e mental. Vejamos alguns exemplos. Davi passou anos fugindo. José foi preso sem culpa. Elias pediu para morrer. Jó perdeu tudo. Mas nenhum deles ficou no vale para sempre. Mas nenhum deles ficou nessa situação para sempre. Deus os consolou e deu ajuda. Nesse caminho difícil, Deus não exige força além do seu limite. Ele caminha no seu ritmo, respeitando o seu cansaço e sua dor. Quando o medo tenta te alcançar, ele fica entre você e o perigo. E antes de encerrarmos, lá no começo deste vídeo, eu disse que revelaria um detalhe do Salmo 23:4 que a maioria das pessoas nunca percebeu. E agora que caminhamos juntos até aqui, é o momento de você descobrir isso. Porque essa revelação pode mudar a forma como você enxerga os seus próprios vales. O Salmo 23 é lindo do começo ao fim, mas existe algo que acontece somente no versículo 4 e que revela um mistério profundo sobre Deus. Até esse ponto do Salmo, Davi fala sobre Deus. Ele é o meu pastor. Ele me guia. Ele me restaura. Ele me faz repousar. Mas quando ele entra no vale, tudo muda. No momento mais escuro, no trecho mais perigoso, no verso mais profundo, ele fala com Deus. Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É essa mudança de pensamento que muitos não percebem na leitura desse texto. A mudança de Davi para com Deus. Davi se aproximou de Deus e começou a ter um relacionamento. Ele parou de apenas orar, ele passou a conversar, a contar sobre seus sentimentos, seus medos e sua esperança em dias melhores ao lado de Deus. É esse exemplo de Davi que devemos seguir, aprendendo que os momentos mais sombrios de nossas vidas, devemos confiar em Deus, confiar em sua palavra, conversar com Ele e contar todos os nossos sentimentos. Deixar que sua mão atue em nossa vida, sempre questionando se nossas escolhas estão corretas com o que Deus pensa, se essas escolhas não vão afetar nossa amizade com Deus. Dessa forma, sempre estaremos lado a lado e protegidos do inimigo. Se essa revelação falou com você, deixe seu amém aqui nos comentários. Isso ajuda essa mensagem a alcançar alguém que talvez esteja passando por um vale e precise dessa mesma luz. E se quiser caminhar comigo em outras mensagens como essa, inscreva-se no canal. Você vai ser muito bem-vindo aqui. Obrigado por ficar comigo até o final. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te lembre todos os dias que você nunca atravessa nenhum vale sozinho. Até o próximo vídeo. Fique em paz.